Você já sentiu o peso do silêncio quando está sozinho? Nesse vazio, onde muitos veem fraqueza, há um poder escondido que pode transformar sua vida para sempre. Você já sentiu um desconforto quando está sozinho? Aquele silêncio, aquele vazio, isso te deixa desconfortável? A maioria das pessoas teme ficar sozinha, não por causa da solidão em si, mas por causa do que ela revela. Quando o barulho do mundo desaparece, tudo o que resta é você, seus pensamentos, seus medos, seus arrependimentos, seus sonhos. E é exatamente por isso que a maioria foge disso. Mas e se eu te dissesse que estar sozinho não é uma maldição? É um poder que, uma vez abraçado, pode transformar sua mente, sua confiança e toda a sua vida. Se você ficar até o final deste vídeo, aprenderá algo que a maioria das pessoas nunca percebe. A solidão não é fraqueza. Ela é o berço da força. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você já sentiu o poder da solidão. Curta, se inscreva e não perca o final. Tem uma surpresa esperando por você. Por que tememos a solidão? Desde a infância, somos condicionados a acreditar que estar sozinho é um problema. A sociedade nos faz pensar que se não estamos constantemente cercados por pessoas, algo está errado conosco. As redes sociais nos dizem que a felicidade significa ser curtido, ser seguido, ser validado. Fomos programados para acreditar que estar sozinho é ser indesejado. Mas isso é uma mentira. A verdade é que aqueles que temem a solidão têm medo de sua própria mente. Eles não querem ficar em silêncio, porque nesse silêncio são forçados a enfrentar quem realmente são. Mas aqui está o segredo. Enfrentar a si mesmo é a chave para dominar sua vida. O primeiro passo para a autodescoberta, pense nisso. Como você pode se entender se nunca está sozinho com seus pensamentos? Se está sempre distraído, sempre ocupado, sempre fugindo do silêncio? A solidão é onde a verdadeira autoconsciência começa. É nos momentos de quietude que você começa a entender seus desejos, suas ambições, suas fraquezas e sua força. É na solidão que sua mente desperta. Mas a maioria das pessoas nunca experimenta isso porque tem medo. Medo do que podem descobrir, medo de confrontar suas inseguranças, medo de perceber que tem vivido uma vida baseada nas expectativas dos outros. E é por isso que tantas pessoas se sentem perdidas. Elas não sabem o que querem porque nunca se deram o tempo para perguntar a si mesmas. A mente se fortalece na solidão. Solidão não é o mesmo que isolamento. Isolamento é a ausência de conexão. Solidão é a presença de si mesmo. As maiores mentes da história entenderam isso. Elas não temiam estar sozinhas. Elas abraçavam isso. Sabiam que a solidão é onde o pensamento profundo acontece, onde a criatividade nasce, onde a verdadeira força é construída. Quando você aprende a estar sozinho, ganha algo que a maioria das pessoas nunca terá: independência mental. Você para de precisar de aprovação, para de buscar validação, para de ser controlado pelas opiniões dos outros, porque aqui está a verdade. A pessoa que se sente confortável estando sozinha é a mais poderosa do mundo. Por quê? Porque ela é livre. A recompensa de abraçar a solidão. Imagine acordar pela manhã com uma mente clara, sem se preocupar com o que os outros pensam, sem precisar que alguém diga quem você é. Imagine sentir-se completamente em paz consigo mesmo. Imagine ter a força mental para trilhar seu próprio caminho sem medo, sem hesitação. Esse é o poder que a solidão te dá. A maioria das pessoas nunca experimentará isso porque sempre buscará distrações, sempre fugirá do silêncio, sempre temerá estar sozinha. Mas se você escolher abraçar a solidão, desbloqueará algo extraordinário. Você desenvolverá uma mente inabalável,
Ganhará uma força que ninguém pode tirar de você. Tornar-se-á alguém que não precisa da aprovação do mundo porque tem a sua própria. E isso é apenas o começo. Fique comigo, porque à medida que este vídeo continua, você aprenderá como a solidão pode transformá-lo na versão mais forte de si mesmo. Você descobrirá como estar sozinho pode desbloquear seu potencial, despertar seu verdadeiro eu e invocar o tipo de força que a maioria das pessoas nunca sabe que existe. Você está pronto? Porque o que vem a seguir mudará para sempre a maneira de ver a solidão. A maioria das pessoas nunca percebe quanto barulho as cerca, as vozes constantes, as opiniões intermináveis, as distrações puxando sua atenção em todas as direções. Elas passam a vida reagindo ao mundo, nunca parando para ouvir a única voz que realmente importa, a sua. Mas quando você está sozinho, algo incrível acontece. O barulho desaparece, as distrações somem, e pela primeira vez, você pode ouvir seus próprios pensamentos claramente. É aqui que a mente desperta. A solidão te dá espaço para pensar profundamente, para questionar, para refletir. Nestes momentos de silêncio, sua mente começa a organizar tudo o que você ignorou. Suas emoções, suas ambições, seus medos, suas forças. Você começa a ver padrões em sua vida que nunca notou antes. Começa a entender o que realmente importa para você. Ei, você! Se acredita que estar sozinho é uma força, comente força agora. Curta se discordar e fique até o final para uma revelação incrível. É por isso que a maioria das pessoas teme a solidão. Porque nesse silêncio não há desculpas, não há distrações, não há ninguém para culpar. É apenas você e a verdade. E essa verdade pode ser desconfortável. Ela pode revelar fraquezas, expor inseguranças, mas também contém a chave para o seu poder. Se você conseguir ficar sentado sozinho, sem distrações, sem fugir de si mesmo, descobrirá algo que a maioria nunca encontra: clareza mental absoluta. Pense nas maiores decisões de sua vida. Elas vieram do caos ou de um momento de pensamento profundo. Toda grande descoberta, toda realização poderosa vem da solidão. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Mas a maioria das pessoas nunca permite que isso aconteça. Elas se afogam em distrações, evitam o silêncio, escolhem o barulho em vez da clareza, o conforto em vez da verdade. Mas aqueles que abraçam a solidão, esses são os que se elevam. São os que controlam suas mentes em vez de serem controlados pelo mundo. Porque na solidão, sua mente não apenas descansa, ela se afia, fica mais forte, torna-se uma arma que ninguém pode manipular. E uma vez que você desbloqueia esse poder, nunca mais temerá estar sozinho. A maioria das pessoas passa pela vida sem nunca se conhecer verdadeiramente. Elas seguem rotinas, buscam aprovação e vivem segundo expectativas que não são suas. Tornam-se um reflexo do mundo ao seu redor, em vez de uma expressão de quem realmente são. Mas quando você está verdadeiramente sozinho, começa a se ver claramente. A solidão é o espelho que reflete seu verdadeiro eu. No início, pode ser desconfortável. Quando as distrações desaparecem, sua mente começa a fazer perguntas. Quem sou eu? O que realmente quero? Estou vivendo minha vida ou a de outra pessoa? Essas perguntas podem ser perturbadoras porque forçam você a enfrentar a verdade. A verdade sobre seus medos, a verdade sobre suas fraquezas, a verdade sobre os sonhos que você enterrou sob obrigações e expectativas. Mas esse desconforto é um presente.
Porque no momento em que você enfrenta a si mesmo, dá o primeiro passo em direção à transformação. A maioria nunca faz isso. Eles evitam a solidão porque não querem confrontar suas dúvidas, seus arrependimentos. Então, permanecem ocupados, distraídos e perdidos. Mas aqueles que abraçam a solidão tornam-se inabaláveis. Porque uma vez que você se entende, ninguém pode defini-lo, ninguém pode manipulá-lo, ninguém pode dizer quem você deve ser, porque você já sabe. A solidão remove as ilusões e deixa você com uma coisa: a verdade. E a verdade é que você é mais forte do que pensa, é capaz de mais do que acredita. Mas você nunca perceberá isso se nunca se sentar consigo mesmo em silêncio e ouvir. Quando você para de temer a solidão, começa a descobrir seu poder, e é quando sua vida começa a mudar. A maioria das pessoas vive na superfície, reagindo, correndo, fazendo. Elas nunca param para pensar profundamente, para questionar, para refletir. São consumidas por distrações, passando de uma coisa para outra sem nunca se perguntarem: por que estou fazendo isso? Para onde estou indo? Mas quando você está sozinho, algo muda. O barulho desaparece e sua mente fica livre para ir mais fundo. É aqui que a verdadeira inteligência é desenvolvida. É aqui que as descobertas acontecem. Porque o pensamento profundo é um poder que a maioria nunca usa. Quando você se permite ficar na solidão, seus pensamentos desaceleram. Você começa a conectar ideias, a ver soluções que antes estavam escondidas. Ganha clareza, não apenas sobre o mundo, mas sobre si mesmo. Seus desejos ficam mais claros, suas prioridades se definem. Você para de seguir o que todos estão fazendo e começa a traçar seu próprio caminho. Mas a maioria nunca experimenta isso. Eles temem o silêncio, então o preenchem com barulho sem sentido. Afogam-se em distrações, nunca dando à mente o espaço necessário para pensar além do comum. É por isso que tantas pessoas se sentem perdidas. Não lhes falta inteligência, falta tempo sozinhas com suas próprias mentes. Elas estão ocupadas demais acompanhando o mundo para parar e perguntar: o que realmente quero? No que realmente acredito? Vamos lá? Deixe um like se você ama se descobrir na solidão, se inscreva no canal e assista até o fim. Algo especial está te esperando. Grandes ideias, decisões poderosas e realizações que mudam a vida não vêm do barulho. Elas vêm da solidão. Toda invenção, toda obra-prima, todo grande avanço na história começou com alguém que ousou sentar-se sozinho e pensar. Quando você abraça a solidão, desbloqueia o maior potencial da sua mente. Você para de reagir à vida e começa a criá-la. Para de viver por padrão e começa a viver por design. Porque uma vez que você aprende a pensar profundamente, nunca mais será controlado por distrações superficiais. E é quando o verdadeiro poder começa. A maioria das pessoas depende dos outros para regular suas emoções. Elas buscam conforto em distrações, validação dos outros e aprovação do mundo. Quando se sentem vazias, procuram algo ou alguém para preencher o vazio. Mas o que acontece quando ninguém está lá? O que acontece quando você tem que enfrentar suas emoções sozinho? É aqui que a verdadeira força é construída. A força emocional não é desenvolvida em multidões, ela é desenvolvida na solidão. Quando você está sozinho, não há ninguém para te levantar, ninguém para te tranquilizar, ninguém para te distrair da sua própria dor. E a princípio, isso parece insuportável. Você começa a notar emoções que ignorou: medo, tristeza, frustração, arrependimento. Mas em vez de fugir, você as enfrenta, as sente, as entende. E é aqui que a transformação começa. Porque as emoções não são inimigas, são mestres. A solidão força você
a processar o que tem evitado. Ela te ensina resiliência, paciência e autocontrole. Fortalece sua capacidade de permanecer firme mesmo quando ninguém está te apoiando. Constrói uma mente que não se quebra sob pressão. A maioria nunca alcança esse nível de força porque evita o desconforto de estar sozinha. Elas se cercam de pessoas na esperança de escapar de suas lutas internas. Mas a verdadeira confiança não vem do apoio externo. Vem de saber que você pode se sustentar sozinho. Quando você domina a solidão, domina a si mesmo. Para de depender dos outros para se sentir completo. Para de temer a solitude, porque entende que estar sozinho não significa estar vazio, significa estar no controle. E uma vez que você alcança esse nível de força emocional, nada pode te quebrar. A maioria das pessoas se sente desconfortável com o silêncio. Elas preenchem cada momento com barulho, música, conversas, redes sociais, distrações intermináveis. Acreditam que o silêncio é vazio, entediante ou até ameaçador. Mas essa crença está errada. O silêncio não é vazio. O silêncio é poder. Em um mundo que nunca para de falar, aqueles que dominam o silêncio ganham uma vantagem, porque no silêncio algo notável acontece. Você começa a ouvir o que realmente importa. Você ouve seus pensamentos sem interferência, ouve as emoções que tem evitado, ouve a voz interior que foi abafada pelas opiniões do mundo. E essa voz, essa é a verdadeira você. O silêncio te dá clareza. Pense nisso. Quando foi a última vez que você realmente se sentou em silêncio? Sem distrações, sem ruído de fundo, apenas você sozinho com seus pensamentos? Se essa ideia te deixa desconfortável, significa que você tem evitado a si mesmo. E é exatamente por isso que você precisa disso. Porque o silêncio é onde a sabedoria cresce, é onde as maiores mentes encontram suas ideias, é onde a força é desenvolvida, onde a autoconsciência é aprimorada. Quando você abraça o silêncio, aprende a pensar antes de reagir, aprende a observar antes de falar, você desenvolve paciência, disciplina e controle sobre sua própria mente. A maioria teme o silêncio porque teme enfrentar a si mesma. Mas aqueles que aprendem a se sentar em silêncio sem inquietação, esses tornam-se imparáveis. Eles não desperdiçam palavras, não buscam validação desnecessária, ouvem mais, entendem mais e veem o que os outros não percebem. O silêncio não é fraqueza, é maestria. E aqueles que o dominam possuem um poder que o mundo barulhento nunca entenderá. Antes de tudo, comente: eu sou forte se você já enfrentou o silêncio. Curta, se inscreva e não pule o final. Tem algo que vai te surpreender. A maioria confunde estar sozinho com estar solitário. Eles pensam que a solidão é um sinal de vazio, de isolamento, de algo que falta. Mas isso é um mal entendido. A solitude é um desejo por outros. Estar sozinho é um abraço de si mesmo. A solitude parece um vazio, uma dolorosa ânsia por conexão, por alguém para preencher o silêncio. Ela vem da dependência, da necessidade de validação externa para se sentir completo. Mas estar sozinho, isso é uma escolha, uma força, um estado de plenitude, não de vazio. Quando você está verdadeiramente confortável estando sozinho, não busca pessoas por necessidade, não teme o silêncio, não se sente incompleto sem uma multidão. Em vez disso, você aprecia sua própria companhia, usa a solidão para pensar, para crescer, para se fortalecer. A diferença entre solitude e estar sozinho é a mentalidade. Uma mente fraca teme estar sozinha porque não aprendeu a ser independente. Uma mente forte vê a solidão como uma oportunidade, um tempo para focar, para construir, para dominar emoções sem depender de ninguém. A solitude é um fardo, estar sozinho é um poder. Pense nas pessoas mais fortes e inabaláveis que você conhece.
Elas constantemente se cercam de barulho e distrações ou carregam uma energia que parece completa, mesmo no silêncio? As pessoas mais fortes não evitam a solidão, elas a abraçam, porque não temem sua própria mente. Quando você muda sua mentalidade, estar sozinho para de parecer isolamento e começa a parecer liberdade. Você para de esperar que os outros te façam sentir completo, para de buscar aprovação, percebe que tudo o que precisa já está dentro de você. E uma vez que entende isso, nunca mais se sentirá solitário. A maioria pensa que a confiança vem da validação externa, atenção, elogios, aprovação dos outros, mas esse tipo de confiança é frágil. Desaparece no momento em que as pessoas param de aplaudir. A verdadeira confiança não vem de fora, vem de dentro. E a solidão é onde ela é construída. Quando você passa tempo sozinho, sem distrações, sem pessoas te dizendo quem ser, algo poderoso acontece. Você para de depender do mundo para te definir, para de buscar permissão para ser você mesmo, começa a descobrir seu verdadeiro valor. Confiança não é ser o mais barulhento na sala, não é provar a si mesmo para os outros, é saber, lá no fundo, que você não precisa de validação para se sentir forte. E a única maneira de alcançar esse nível é enfrentando a si mesmo na solidão. A maioria nunca faz isso. Eles se cercam de pessoas porque temem seus próprios pensamentos, buscam aprovação porque não confiam em suas próprias decisões, mas aqueles que abraçam a solidão desenvolvem um tipo diferente de confiança, uma que não pode ser abalada. Quando você aprende a estar sozinho, aprende a confiar em si mesmo, começa a tomar decisões sem duvidar de si, começa a acreditar em suas próprias habilidades sem precisar de constante reafirmação. Você entra em qualquer situação com uma força silenciosa porque sabe quem é. Isso é a verdadeira confiança, e é rara. A maioria nunca a encontrará porque sempre buscará validação fora de si. Mas aqueles que abraçam a solidão tornam-se inabaláveis. Eles não imploram por aprovação, não seguem a multidão, eles lideram. E uma vez que você constrói esse tipo de confiança, ninguém pode tirá-la de você. A maioria nunca alcança seu pleno potencial, não por falta de talento, inteligência ou oportunidades, mas porque está constantemente distraída. Elas passam a vida seguindo o barulho, ajustando-se às expectativas dos outros e se perdendo no processo. Mas a solidão muda tudo. Quando você está sozinho, finalmente tem espaço para se concentrar em si mesmo, para crescer, para melhorar, para evoluir. Pense nisso. Toda a habilidade que você dominou, todo momento de progresso real em sua vida, veio quando você teve tempo para se concentrar sem distrações. As pessoas mais bem-sucedidas da história, artistas, inventores, líderes, entenderam isso. Elas não tinham medo de se separar da multidão. Abraçavam a solidão porque sabiam que era onde seu melhor trabalho nascia. Quando você está sozinho, tem a liberdade de explorar suas paixões. Pode pensar sem interrupção. Pode se esforçar sem se preocupar com julgamentos. Pode dedicar tempo aos seus objetivos sem as opiniões dos outros te atrasando. Mas a maioria nunca faz isso. Elas preenchem seu tempo com interações sem sentido, entretenimento entorpecente e validação social constante. Desperdiçam seu potencial porque têm medo de se afastar e trabalhar em si mesmas. Mas aqueles que abraçam a solidão, esses se destacam. Eles usam seu tempo sozinho para aprimorar suas habilidades, construir disciplina, criar algo significativo. Não precisam de distrações para se sentir vivos, não precisam de aprovação para continuar. Constroem a si mesmos no silêncio e, quando finalmente emergem, são imparáveis. É por isso que a solidão não é uma fraqueza, é uma porta, um caminho
que leva à maestria, à grandeza, a uma versão de você que a maioria nunca terá paciência para se tornar. E uma vez que você entra nesse caminho, sua vida nunca mais será a mesma. Preparado para mudar sua visão sobre a solidão? Comente se está dentro. Curta o vídeo, se inscreva e veja até o final para uma surpresa poderosa. A maioria deixa o mundo controlar seus pensamentos. Eles absorvem opiniões, seguem tendências e reagem sem questionar. Suas mentes estão cheias de barulho externo, deixando pouco espaço para seu próprio pensamento independente. Mas quando você abraça a solidão, retoma o controle. Treina sua mente para se tornar mais forte, mais afiada, mais resiliente. Na solidão, você aprende a sentar com seus pensamentos sem distração. No início, é desconfortável. Você pode se sentir inquieto, ansioso, até sobrecarregado. Mas, se persistir, algo poderoso acontece. Você começa a desenvolver disciplina mental. Disciplina é o que separa os fracos dos fortes. A maioria carece dela porque nunca se desafia a sentar em silêncio. Eles precisam de estimulação constante para se sentirem confortáveis. Mas aqueles que dominam a solidão desenvolvem uma mente inquebrável. Quando você passa tempo sozinho, aprimora seu foco, ganha controle sobre suas emoções, para de reagir impulsivamente e começa a pensar profundamente antes de tomar decisões. Você se torna mentalmente resistente, capaz de lidar com desafios sem quebrar, capaz de permanecer firme mesmo quando a vida fica difícil. É isso que diferencia as pessoas fortes. Elas não precisam da aprovação do mundo para se sentirem confiantes, não precisam de distrações para escapar de seus pensamentos. Treinam suas mentes no silêncio para que, quando o mundo as teste, não vacilem. Se você consegue sentar sozinho, com seus pensamentos sem buscar distrações, você já é mais forte que a maioria. Porque a força mental não é construída no conforto, é construída na solidão. E uma vez que você domina sua mente, nada pode te controlar, nada pode te abalar, nada pode te parar. A maioria depende dos outros para sua felicidade, sua confiança, sua motivação. Eles esperam por encorajamento, por alguém que os empurre para frente, por alguém que diga que são bons o suficiente. Mas esse tipo de dependência os torna fracos, porque no momento em que essas pessoas vão embora, eles desmoronam. Mas a solidão ensina uma lição diferente: o poder da autossuficiência. Quando você passa tempo sozinho, é forçado a depender de si mesmo para tudo: sua força, sua motivação, sua disciplina. Tudo vem de dentro. Não há ninguém para te levantar quando você se sente para baixo. Ninguém para te empurrar quando você se sente preguiçoso. Ninguém para te dizer o que fazer. É apenas você. No início, isso é difícil. Você pode se sentir perdido, pode duvidar de si mesmo. Mas quanto mais você abraça a solidão, mais percebe que não precisa de ninguém para te validar. Você não precisa de motivação externa para agir. Você se torna sua própria fonte de força. Essa é a mentalidade dos verdadeiramente poderosos. Eles não esperam que os outros os inspirem. Eles se inspiram. Não esperam permissão para agir. Tomam suas próprias decisões. Não desmoronam quando as pessoas vão embora. Permanecem inteiros porque se construíram de dentro para fora. A maioria nunca experimenta isso porque tem medo de estar sozinha. Eles se agarram a relacionamentos, a distrações, a qualquer coisa que os impeça de enfrentar a si mesmos. Mas aqueles que abraçam a solidão tornam-se imparáveis, porque uma vez que você aprende a depender de si mesmo, nunca mais precisará depender de ninguém. A maioria é facilmente influenciada. Seus humores mudam com base nas opiniões dos outros. Sua confiança desmorona quando enfrentam críticas. Suas decisões são moldadas pelo medo. Medo de julgamento,
medo de rejeição, medo de estar sozinho. Mas aqueles que abraçam a solidão tornam-se intocáveis. Quando você passa tempo sozinho, para de ser controlado pelo mundo externo, para de precisar de validação, para de se importar com opiniões sem sentido. Percebe que a maioria das coisas que as pessoas perseguem, aprovação, atenção, popularidade, são apenas ilusões. Elas não têm poder real sobre você, a menos que você permita. A solidão te ensina a permanecer firme em quem você é. Você não vacila com cada opinião, não se quebra sob pressão. Desenvolve uma estabilidade interna que nenhuma crítica, fracasso ou rejeição pode abalar. É por isso que as pessoas fortes não temem estar sozinhas. Elas usam a solidão como uma arma, uma ferramenta para construir uma mente tão sólida, tão inabalável, que nada pode quebrá-las. Pense nisso. As pessoas mais difíceis de manipular, mais difíceis de derrubar, mais difíceis de controlar, são aquelas que não dependem do mundo para se definir. Elas não imploram por aceitação, não perseguem aprovação, sabem quem são, e isso as torna poderosas. Quando você aprende a estar sozinho, liberta-se da necessidade de se encaixar. Para de se explicar, para de se ajustar, para deixar os outros confortáveis. Percebe que seu valor não é determinado por quantas pessoas gostam de você, é determinado por quão inabalável você é em sua própria pele. E uma vez que alcança esse nível, torna-se verdadeiramente imparável. A maioria vive reativamente, acorda e imediatamente é puxada para o caos do mundo. Notificações, opiniões, distrações. Seu tempo é consumido pelos outros, sua energia drenada por interações sem sentido, suas mentes cheias de influências externas. Elas não estão no controle de suas próprias vidas, estão sendo controladas. Mas a solidão muda isso. Quando você abraça estar sozinho, retoma seu poder, recupera o controle sobre seu tempo, seu foco, suas decisões. Pense nisso. Quanto do seu dia é gasto em coisas que não importam de verdade? Quantas vezes você se deixa desviar por pessoas, conversas ou tarefas que não agregam valor real à sua vida? A solidão remove o desnecessário, força você a priorizar. Quando você passa tempo sozinho, para de ser puxado em 100 direções. Pensa claramente, age com propósito, decide o que merece sua atenção em vez de deixar o mundo decidir por você. Você se torna intencional. E é isso que separa aqueles que têm sucesso dos que não têm. Pessoas bem-sucedidas controlam seu tempo, protegem sua energia, não deixam o barulho do mundo ditar suas ações. Esse é o poder da solidão. Ela te força a assumir responsabilidade, a focar no que realmente importa, a eliminar distrações e avançar em direção aos seus objetivos com total clareza. A maioria desperdiça suas vidas reagindo, mas aqueles que abraçam a solidão, esses tomam o controle, lideram, constroem, criam. Porque uma vez que você domina estar sozinho, para de viver no piloto automático e começa a viver com propósito. A maioria evita a solidão porque pensa que ela as torna fracas. Acreditam que a força vem de estar cercado por outros, de interação constante, de estar sempre em movimento, mas falham em ver a verdade. A verdadeira força é construída no silêncio, na disciplina, nos momentos em que ninguém está olhando. Quando você abraça a solidão, faz o que a maioria tem medo de fazer. Enfrenta a si mesmo, confronta suas fraquezas, suas dúvidas, suas inseguranças e, em vez de fugir delas, trabalha nelas. Você afia sua mente, constrói resiliência, torna-se o tipo de pessoa que prospera mesmo quando ninguém está lá para apoiar. Pessoas fracas precisam de distrações. Pessoas fortes abraçam o desconforto. A maioria busca conforto no barulho, nos relacionamentos, em qualquer coisa que as impeça de sentar sozinhas com seus pensamentos.
Mas aqueles que entendem verdadeiramente o poder da solidão usam-na como combustível. Transformam a solitude em foco, o isolamento em disciplina. Usam seu tempo sozinho para se tornar tão forte, tão inabalável, que nada pode quebrá-los. E quando retornam ao mundo, as pessoas percebem. Eles caminham com uma energia diferente, uma de confiança silenciosa, de controle, de poder interno, porque se construíram no silêncio. É por isso que a solidão não é algo a temer, é algo a dominar. Porque uma vez que você aprende a estar sozinho, perceberá que é mais forte do que jamais pensou ser possível. Tudo na vida muda quando você abraça a solidão. Você para de temer o silêncio, para de buscar validação, para de depender dos outros para se sentir forte. Porque você se construiu nos momentos que ninguém mais pôde ver. A maioria nunca entenderá esse poder. Eles perseguirão distrações, fugirão da solidão, preenchendo cada espaço vazio com barulho, com pessoas, com qualquer coisa que os impeça de enfrentar a si mesmos. Mas aqueles que dominam estar sozinhos, esses se elevam acima do resto. Eles desenvolvem uma mente inabalável, um profundo senso de propósito, uma confiança que não pode ser quebrada. Eles não temem rejeição porque não precisam de aprovação. Não temem o fracasso porque aprenderam a se levantar sozinhos. Não temem estar sozinhos porque perceberam algo que a maioria nunca descobrirá. Estar sozinho não é uma fraqueza, é um poder. O mundo pertence àqueles que podem estar sozinhos, porque eles não são controlados por distrações, não são enfraquecidos por opiniões, não têm medo de trilhar seu próprio caminho, e uma vez que você acessa esse poder, nada pode te parar. A mensagem de que estar sozinho é um poder ressoou profundamente em mim, como um convite para olhar para dentro de mim mesmo com coragem e honestidade. No Brasil, onde a vida é vibrante, cheia de festas, conversas animadas e laços familiares calorosos, a ideia de buscar a solidão pode parecer estranha, quase contrária à nossa essência. Somos um povo que celebra a conexão, que encontra alegria no abraço de um amigo, na música alta do carnaval, na mesa farta, rodeada de risadas. Mas, ao refletir sobre essa mensagem, percebi que a solidão, quando escolhida, não é um afastamento da nossa cultura, mas um complemento poderoso a ela. É um momento sagrado, um espaço onde podemos ouvir a voz de Deus, organizar nossos pensamentos e encontrar a força que nos permite viver com mais autenticidade e propósito. Inspirado por Billy Graham, que sempre nos lembrou da importância de buscar a verdade interior, vejo que a solidão não é isolamento, mas um encontro com nosso verdadeiro eu. Um presente que nos fortalece para amar e servir melhor aos outros. A primeira lição que tirei é que a solidão é uma oportunidade para crescer espiritualmente. No silêncio, longe do barulho das redes sociais e das opiniões alheias, podemos nos conectar com algo maior, como está escrito em Salmos 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo me fez pensar em como, no Brasil, muitas vezes corremos de um compromisso para outro, de uma conversa para a próxima, sem nunca parar para ouvir. Quando me permiti ficar sozinho, comecei a entender melhor minhas emoções, meus sonhos e até minhas falhas. Foi desconfortável no início, o silêncio parecia gritar, trazendo à tona medos e inseguranças que eu preferia ignorar. Mas com o tempo, percebi que esses momentos me ensinaram a ser paciente comigo mesmo, a perdoar minhas falhas e a confiar que Deus está moldando meu caminho. Aplicar isso na vida significa reservar um tempo diário, mesmo que sejam apenas 10 minutos, para orar, meditar ou simplesmente refletir sem distrações. Esse hábito, tão simples, mas tão poderoso, me ajudou a encontrar paz em meio ao caos,
Outra lição importante é que a solidão constrói confiança verdadeira. No Brasil, onde a validação social é quase uma necessidade, seja nos likes do Instagram ou nos elogios em uma roda de amigos, dependemos muito do que os outros pensam para nos sentirmos bem. Mas a mensagem de Billy Graham me mostrou que a verdadeira confiança não vem de fora, vem de dentro. Quando estou sozinho, sem ninguém para me dizer quem sou, descubro meu próprio valor. Comecei a praticar isso tomando decisões sem buscar aprovação constante. Por exemplo, decidi perseguir um projeto pessoal que sempre adiei por medo do que os outros diriam. Na solidão, encontrei coragem para começar, porque aprendi a confiar em mim mesmo. Para aplicar isso no dia a dia, comecei a me perguntar: o que eu quero de verdade? Antes de buscar opiniões externas. Isso me libertou de muitas inseguranças e me deu uma força interior que não depende de aplausos. A solidão também me ensinou a importância da disciplina mental. No Brasil, onde a energia é contagiante e a vida é cheia de estímulos, é fácil se perder em distrações. Mas quando passo tempo sozinho, percebo que minha mente se organiza. Comecei a anotar meus pensamentos, a planejar meus objetivos e a refletir sobre o que realmente importa. Isso me ajudou a ser mais intencional, a dizer não a coisas que não agregam valor e a focar no que me faz crescer. Por exemplo, troquei horas navegando nas redes sociais por momentos de leitura ou aprendizado de uma nova habilidade. Essa mudança não só aumentou minha produtividade, mas também me deu um senso de propósito que eu não sabia que faltava. A lição aqui é clara. Precisamos proteger nosso tempo sozinho, como um tesouro, usando-o para nos tornarmos melhores, mais focados e mais alinhados com nossos valores. Por fim, a solidão me mostrou que estar sozinho não significa estar desconectado. No Brasil, onde a comunidade é tudo, podemos temer que a solidão nos afaste das pessoas. Mas percebi que, ao me conhecer melhor, me tornei um amigo, um filho, um colega mais presente. Quando estou em paz comigo mesmo, posso oferecer mais amor, mais paciência e mais autenticidade aos outros. Inspirado por Mateus 22, versículo 39, que nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, entendi que para amar os outros plenamente, preciso primeiro me entender e me amar na solidão. Aplico isso sendo mais intencional nas minhas relações, ouvindo mais e reagindo menos impulsivamente. A solidão me deu a clareza para construir conexões mais profundas e verdadeiras. Essas lições mudaram minha perspectiva. A solidão não é um fardo, é uma ferramenta. Ela me ensinou a ouvir minha voz interior, a confiar em Deus e em mim mesmo, a ser disciplinado e a viver com propósito. No contexto brasileiro, onde a vida é cheia de calor humano, a solidão é como uma pausa sagrada que nos prepara para voltar ao mundo mais fortes, mais inteiros e mais capazes de fazer a diferença. Meu desafio agora é continuar abraçando esses momentos de quietude, não como um escape, mas como um espaço para crescer. E você, já parou para ouvir o que o silêncio tem a te ensinar? Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like agora e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal, ative o sininho e comente "Eu sou forte" para mostrar que você está pronto para abraçar o poder da solidão. Não perca os próximos vídeos. Juntos, vamos descobrir como viver com mais propósito e coragem. Até a próxima! Você já sentiu um vazio que não explica, mas ao mesmo tempo uma certeza de que algo grandioso está por vir? Deus pode estar prestes a transformar sua vida para sempre. Meus queridos, hoje estou aqui
para compartilhar uma mensagem de força, renovação e fé. Talvez você esteja vivendo um período em que tudo parece parado, onde as orações parecem não ter resposta e o caminho à frente se mostra incerto. Mas quero que saiba, Deus nunca fica parado, mesmo quando não o vemos. Ele está sempre atuando. Antes de começarmos, deixe um nos comentários, se você crê que Deus está preparando algo incrível para a sua vida. Quando Deus está prestes a derramar algo grandioso na sua vida, Ele não age de qualquer jeito. Ele planeja, posiciona e molda tudo. Se você estiver atento, com olhos para enxergar e ouvidos para ouvir, vai perceber os sinais de que o mover de Deus está acontecendo ao seu redor. Ele não é um Deus de confusão, mas sim de ordem, planos perfeitos e promessas cumpridas. O Senhor age com propósito. Ele nunca falha, erra ou se atrasa. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. E já escreveu a sua história antes mesmo de você nascer. Porém, antes de conceder uma grande bênção, Ele nos conduz por um processo de refinamento, um período de lapidação, onde nos mostra sinais claros de que algo poderoso está para acontecer. Antes de continuarmos, eu preciso te dizer algo muito importante. Existem segredos poderosos sobre como se conectar com o seu lado espiritual e se proteger de energias negativas que quase ninguém conhece. Se você quiser acessar esse conteúdo secreto, clique no link que está no primeiro comentário fixado. Agora, vamos ao conteúdo. Quero dividir com você esses sinais e pedir que preste muita atenção, pois, se você está passando por esses momentos marcantes do agir de Deus, é hora de se preparar. A promessa está mais próxima do que imagina. E antes de prosseguir, peço que deixe seu apoio com um like, pois isso é muito importante. Vamos seguir. Em meio a uma intensa guerra espiritual, antes de uma vitória grandiosa, há sempre uma grande batalha. Essa realidade espiritual não pode ser ignorada. Se você tem sentido uma pressão maior, ataques inesperados e um peso que só aumenta a cada dia, não se desanime, pois isso não significa derrota, mas sim avanço. O inimigo não gasta energia com aqueles que não estão à beira de conquistar algo extraordinário. Se a luta está ficando mais acirrada, é porque você está no caminho certo. A Bíblia mostra que sempre que Deus estava prestes a realizar algo incrível, a oposição espiritual se intensificava. Antes de Israel conquistar a Terra Prometida, eles enfrentaram gigantes. Antes de Jesus iniciar seu ministério, ele foi tentado no deserto. E antes da ressurreição, houve a cruz. O inimigo sempre procura impedir aqueles que se aproximam do seu destino. Você pode estar passando por dificuldades em áreas que antes fluíam sem esforço. Portas que antes se abriam agora parecem trancadas. Se esta mensagem tocar seu coração, clique no like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade divina. Relações que eram sólidas agora enfrentam crises e ataques inesperados surgem de todos os lados. Mas entenda, isso não significa que Deus o abandonou. Pelo contrário, é um sinal de que você está prestes a dar um passo importante na sua jornada espiritual. Esse é o momento de persistir. O inimigo quer cansá-lo, fazer com que desista, levando-o a pensar que não vale a pena continuar. Mas lembre-se, quanto mais escura a noite, mais próximo está o amanhecer. Quando a tempestade parece estar no auge, é sinal de que ela está prestes a passar. A chave para vencer essa batalha não é o desespero, mas sim a firmeza. Mantenha sua vida em oração. Fortaleça-se na palavra e rejeite a dúvida, a ansiedade e o medo. Deus não o trouxe até aqui para abandoná-lo. Ele está com você nessa luta, e a vitória já foi assegurada. Se a batalha espiritual está intensa, erga a cabeça, pois isso mostra que você está cada vez mais perto da sua bênção.
Há momentos na caminhada da fé em que Deus nos convida para um tempo de distanciamento. Pessoas que antes estavam por perto começam a se afastar. Ambientes que faziam sentido agora parecem estranhos. E o que antes lhe trazia conforto já não preenche mais. No silêncio desse processo, pode surgir a dúvida. Por que me sinto assim? O que está acontecendo? Mas saiba que isso não é rejeição, é preparação. Deus retira algumas ligações porque sabe que nem todos podem acompanhá-lo para o próximo nível. Existem pessoas, lugares e hábitos que fizeram parte de uma fase da sua vida, mas que não serão necessários no futuro. Nem sempre isso fica claro imediatamente, mas com o tempo você entenderá que era preciso. Pense em José, que se separou da família, foi vendido como escravo, traído e esquecido. Mas tudo isso fazia parte do plano de Deus para levá-lo ao governo do Egito. Se ele tivesse ficado cercado por pessoas que não viam o seu destino, jamais teria chegado aonde Deus queria. O isolamento não é abandono. Muitas vezes, Deus nos separa para nos fortalecer, conduzindo-nos a um lugar onde nossa fé é aprimorada e nossa dependência dele se torna mais profunda. Ele nos ensina a confiar nele acima de tudo e a encontrar nossa identidade na sua presença, não na aprovação dos outros. Se você tem vivido esse momento, não desespere. O que parece ser uma perda agora, na verdade, é proteção. O que parece um vazio é o espaço que Deus está abrindo para algo novo. Às vezes, é necessário retirar para depois acrescentar. Quando Ele traz algo novo, é sempre melhor, mais forte e em perfeita sintonia com o seu propósito. Confie no processo, pois Deus nunca remove sem um motivo. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Quando Deus começa a preparar você para algo especial, Ele desperta em seu interior uma fome espiritual intensa e crescente pela sua presença, palavra e verdade. Esse desejo vai muito além de uma simples curiosidade. É uma sede profunda que nada neste mundo pode saciar. Esse sentimento é um sinal claro de que Deus está moldando você e preparando-o para um novo nível de bênção e revelação. Essa vontade de se aproximar dele se mostra pelo aumento do desejo de orar, buscar sua presença e meditar em sua palavra. Fique até o final do vídeo, pois há uma surpresa especial que Deus colocou no meu coração para você. Muitas vezes, você pode perceber que algo dentro de si está clamando por mais, como se a oração de antes ou o tempo dedicado a Ele não bastasse mais. Essa fome espiritual é o toque do Espírito Santo guiando você para um relacionamento mais íntimo com Deus. Quando Jesus disse, em Mateus 5, versículo 6, "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos." Ele não falava apenas de uma fome física, mas de uma fome espiritual que nos impulsiona a buscar o que é eterno e divino. O Espírito Santo desperta em você uma necessidade urgente pela presença de Deus, motivando-o a crescer, aprofundar-se em sua palavra e se entregar completamente a Ele. Esse desejo crescente é vital para o processo de preparação que Deus está realizando na sua vida. Ao se alimentar mais da presença de Deus, você verá portas se abrindo, revelações surgindo e oportunidades para servi-lo aparecendo ao seu redor. Sua alma é fortalecida para suportar tudo o que Deus reservou para você. Se você sente essa sede intensa por mais de Deus, saiba que Ele o está preparando para algo incrível. Esse anseio, que antes parecia estranho ou fora do comum, é uma resposta ao propósito divino que está despertando em você. Permita-se ser guiado por esse desejo, pois ele é o combustível para a transformação que está por vir. Deus, em sua soberania, tem a capacidade de abrir portas de maneiras que nunca imaginaríamos. Muitas vezes, a bênção chega de forma surpreendente
justamente quando menos esperamos. Se você está passando por um período de incerteza ou sentiu que perdeu algo importante, saiba que Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Ele conhece exatamente quais portas precisam se abrir para você e as abre no momento certo, mesmo quando tudo parece improvável. Essas oportunidades podem aparecer de maneira simples e quase despercebida, mas são elas que indicam que Deus está preparando algo grandioso. Lembre-se de Davi, que começou como um simples pastor de ovelhas, sem grande propósito, mas foi escolhido e preparado por Deus para ser o rei de Israel. As oportunidades que surgiram para Davi podem não ter sido impressionantes à primeira vista, mas foram exatamente o que ele precisou para alcançar o que Deus tinha reservado para ele. O mesmo vale para você. Deus não abre portas só para preencher um vazio temporário, mas para conduzi-lo a algo maior, algo que você nem consegue imaginar. Seja uma nova oportunidade de trabalho, uma amizade, um ministério ou até mesmo uma situação que parecia uma perda, mas se transformará em uma grande bênção. Cada porta inesperada, por menor que pareça, é um passo em direção ao seu destino em Deus. E quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechá-la. A verdadeira chance vem acompanhada da bênção divina, que ao abrir a porta, também o capacita a avançar e conquistar. Não subestime os começos modestos. Cada oportunidade é uma chance de ser fiel, obediente e confiar que o melhor ainda está por vir. Quer receber mais palavras de fé? Comente Amém e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir esta mensagem. Deus tem o controle de todas as portas e janelas da sua vida e sabe exatamente o momento certo para abri-las. As coisas começam a se mover de maneira sobrenatural. Esteja preparado para se surpreender com as oportunidades que aparecerão. A espera é uma parte fundamental do processo na jornada espiritual. Esse período pode ser desconfortável, frustrante e, às vezes, até desesperador. Mas é justamente nesse tempo que Deus refina o que há em você. Ele não permite que você espere em vão. Ao contrário, Ele o prepara, molda e fortalece para o que vem por aí. O tempo de espera nunca é perdido. Ele é um tempo de crescimento, aprendizado e aperfeiçoamento. A Bíblia está cheia de exemplos de grandes homens e mulheres de Deus que passaram por longos períodos de espera antes de verem as promessas divinas se cumprirem. Pense em Abraão, que teve que esperar muitos anos para ver a promessa de Deus se concretizar. Durante esse tempo, sua fé foi testada e sua confiança em Deus se fortaleceu. Mesmo sendo difícil, esse tempo foi parte do plano perfeito de Deus para a vida dele. Nesse período, você aprende a confiar não em suas próprias forças, mas na força de Deus. Você se aproxima dele de forma mais intensa, buscando sua direção e aguardando pacientemente pela intervenção divina. Às vezes, Deus ensina lições que só podem ser aprendidas nesse tempo de silêncio e reflexão. Quando se espera, é normal sentir ansiedade, impaciência e até questionar o plano de Deus. Mas lembre-se, esse tempo de espera não significa que Deus se esqueceu de você. Pelo contrário, Ele está preparando tudo para que, quando a bênção chegar, você esteja pronto. Não tenha pressa, pois no tempo certo, tudo acontecerá. A espera é o momento em que sua fé é fortalecida, sua confiança se transforma e quando a bênção chegar, você saberá que foi Deus quem operou, não o seu esforço. Ele usa esse tempo para prepará-lo a viver a bênção com maturidade, gratidão e uma fé inabalável. Lembre-se de que nada acontece antes do tempo certo. A espera é a preparação que Deus usa para garantir que você esteja pronto para receber sua promessa. Tenha paciência, confie no processo e continue caminhando pela fé, pois o momento certo está chegando.
Quando Deus está prestes a liberar uma grande bênção em sua vida, você começa a sentir algo diferente dentro de si. É um sentimento inexplicável, uma certeza de que algo grandioso está para acontecer, mesmo quando tudo ao redor ainda parece normal. Esse sentimento intenso de expectativa é um sinal claro de que Deus está trabalhando discretamente para cumprir suas promessas. Antes de tudo, aperte o sininho e deixe seu like para apoiar esta mensagem que pode mudar sua vida hoje. Esse impulso não pode ser forçado. Ele surge do Espírito Santo, que agita seu coração e lembra que a promessa divina está mais próxima do que você imagina. À medida que essa expectativa cresce, você passa a agir com mais confiança, orar com mais fervor e seguir em frente com fé, sabendo que o impossível está prestes a se realizar. É parecido com a expectativa de uma mãe que aguarda o nascimento de seu filho. Ela ainda não vê o bebê, mas tem a certeza de que ele está chegando. Ela se prepara, organiza a casa e faz planos para o futuro, pois sabe que o tempo de espera está quase acabando. Da mesma forma, você se prepara para o que está por vir, mesmo sem ver a manifestação completa da bênção, pois sabe que ela já está a caminho. Essa expectativa traz uma energia renovada, motivando-o a levantar com disposição, a buscar mais da presença de Deus e a ter a certeza de que, com fé, o impossível pode se tornar realidade. Não se trata de uma esperança vazia, mas de uma firme convicção de que Deus nunca falha e de que há sempre algo incrível para aqueles que confiam nele. Portanto, não se deixe abater pelos desafios do presente. Mantenha sua fé e foco, pois o Espírito Santo está alimentando essa expectativa em seu coração. Acredite que algo grandioso está por vir. Mantenha sua mente nas promessas divinas e sua esperança sempre viva. Pois quando menos esperar, a bênção chegará com a força de um vento que agita as folhas de uma árvore. Deus está preparando algo extraordinário para você. E essa expectativa é o primeiro sinal de que o que ele prometeu está quase se realizando. O que importa não é o que os olhos veem, mas o que Deus está fazendo nos bastidores. Agora, chegamos a um ponto crucial nesse processo de preparação para a bênção que Deus está prestes a liberar na sua vida, a provisão sobrenatural. Deus não só cumpre suas promessas, como o faz de maneira surpreendente, muitas vezes de formas que você jamais imaginaria. Quando você se aproxima do momento de receber sua bênção, as portas começam a se abrir de forma inexplicável. As suas necessidades são supridas de maneira que só podem ser explicadas pela ação direta de Deus. É como o povo de Israel no deserto, que mesmo sem recursos e enfrentando escassez, recebeu o maná do céu para se alimentar. Não havia explicação lógica para aquilo, mas Deus, em sua sabedoria e graça infinitas, mostrou que pode suprir todas as nossas necessidades de maneira sobrenatural. Isso evidencia que a provisão de Deus não depende da nossa capacidade, mas sim da generosidade e do poder ilimitado dele. Quando você se aproxima do momento da sua grande bênção, pode notar que Deus começa a surpreendê-lo com sua provisão de maneiras inesperadas. Algo que parecia impossível de acontecer começa a se realizar. Ou até mesmo, portas financeiras que antes estavam fechadas se abrem. Essa provisão não só preenche as suas necessidades, mas também o capacita a avançar no propósito que Deus tem para você. Ele não apenas o sustenta, mas também o prepara para viver de acordo com o plano grandioso que ele estabeleceu. A provisão sobrenatural de Deus não se limita ao financeiro. Ela abrange todas as áreas da sua vida. Quando você menos espera, oportunidades surgem, recursos aparecem e as pessoas certas entram na sua vida. Deus pode até usar situações inesperadas para colocá-lo exatamente onde você precisa estar, abrindo caminhos
que antes pareciam bloqueados. Esse é o momento de confiar totalmente em Deus, pois Ele nunca deixa seus filhos sem apoio. Quando Ele promete algo, cumpre de forma abundante, muitas vezes de maneira que você jamais imaginaria. A provisão sobrenatural é uma demonstração do amor e da fidelidade de Deus que vai além de qualquer expectativa, suprindo você com tudo o que precisa para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Quando essa provisão se manifesta, você não pode deixar de reconhecer que foi Deus quem abriu todas as portas. Sua provisão será um testemunho da fidelidade divina e o capacitará não só a viver a bênção, mas também a abençoar os outros. Deus o abençoa para que você se torne uma bênção na vida alheia. E essa provisão sobrenatural faz parte do plano eterno dele para você. Ouvir sobre os 7 sinais de que Deus está prestes a mudar sua vida para sempre tocou profundamente meu coração, trazendo uma nova perspectiva sobre os desafios e as promessas que permeiam nossa jornada espiritual. Cada sinal descrito no vídeo, a guerra espiritual, o isolamento, a fome espiritual, as portas inesperadas, a espera, a expectativa e a provisão sobrenatural, reflete um processo divino que, embora muitas vezes doloroso, é essencial para nosso crescimento e para a realização do propósito de Deus em nossas vidas. No contexto da cultura brasileira, onde a fé é um pilar central, essas mensagens ressoam como um convite para confiar em Deus, mesmo nos momentos de incerteza, algo que todos nós, brasileiros, entendemos profundamente em nossas vivências diárias, marcadas por esperança e resiliência. O primeiro sinal, a guerra espiritual, me fez refletir sobre as batalhas que enfrentamos, sejam elas internas ou externas. No Brasil, onde muitas vezes enfrentamos dificuldades econômicas, sociais ou pessoais, é fácil sentir-se sobrecarregado. Mas o vídeo me lembrou que essas lutas não são sinais de derrota, mas de avanço. A lição que aplico aqui é a perseverança. Quando sinto pressões inesperadas, em vez de desistir, busco fortalecer minha vida de oração e confiar que Deus está me guiando para algo maior. Por exemplo, quando enfrento problemas no trabalho ou em relacionamentos, agora vejo essas dificuldades como sinais de que estou no caminho certo, e isso me motiva a continuar com fé. O segundo sinal, o isolamento, é algo que ressoa com muitos de nós. No Brasil, somos um povo caloroso, que valoriza a comunidade e a família. Quando pessoas ou ambientes se afastam, pode parecer um abandono. Mas aprendi que Deus, em sua sabedoria, às vezes nos separa para nos preparar. Isso me ensinou a abraçar os momentos de solidão como oportunidades para ouvir a voz de Deus com mais clareza. Aplico isso reservando tempo diário para oração e meditação, mesmo em meio à correria do dia a dia, como é comum em cidades agitadas como São Paulo ou Rio de Janeiro. A fome espiritual, outro sinal poderoso, me fez perceber o quanto minha alma anseia por Deus. No Brasil, onde a espiritualidade está presente em celebrações como o Círio de Nazaré ou nas missas dominicais, esse desejo por uma conexão mais profunda com Deus é algo que nos une. A lição prática aqui é intensificar minha busca pela Palavra de Deus, lendo a Bíblia regularmente e participando de grupos de oração. Isso me ajuda a manter o foco no que é eterno, mesmo quando as distrações do mundo tentam me desviar. As portas inesperadas que Deus abre também me marcaram profundamente. No Brasil, onde muitas vezes sonhamos com oportunidades em meio a desafios, aprender a reconhecer essas portas como parte do plano divino mudou minha perspectiva. Por exemplo, uma nova oportunidade de trabalho ou uma amizade inesperada pode ser o início de algo grandioso. A lição é estar atento e obediente, confiando que Deus
sempre abre o caminho certo no momento certo, mesmo que pareça pequeno no início. A espera, um dos sinais mais desafiadores, me ensinou paciência. No Brasil, onde a cultura de jeitinho às vezes nos leva a buscar soluções rápidas, esperar pelo tempo de Deus é uma lição valiosa. Aplico isso ao evitar a ansiedade em decisões importantes, como mudanças de carreira ou escolhas familiares, confiando que Deus está moldando meu caráter durante a espera. Isso me dá paz para viver o presente com gratidão. A expectativa crescente é um sinal que reacende a esperança, tão característica do povo brasileiro. Sentir no coração que algo grandioso está por vir me motiva a orar com mais fervor e a agir com confiança. Por fim, a provisão sobrenatural me lembra que Deus sempre supre, muitas vezes de formas inesperadas. No Brasil, onde histórias de superação são comuns, isso me ensina a confiar que Deus proverá, seja financeiramente, emocionalmente ou espiritualmente, como o maná no deserto para o povo de Israel. Esses sinais, juntos, me ensinaram que cada desafio, cada silêncio e cada espera tem um propósito divino. Aplico essas lições vivendo com fé inabalável, fortalecendo minha relação com Deus e sendo uma bênção para os outros, compartilhando esperança e amor. No Brasil, onde a fé nos move, essas verdades me inspiram a ser luz em minha comunidade, ajudando outros a enxergarem o plano de Deus em suas vidas. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde isso só para você. Deixe seu like. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essas palavras de esperança e se inscreva no canal para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Nos comentários, escreva Amém ou compartilhe como Deus está agindo na sua vida. Sua história pode inspirar outros. Fique até o final, pois há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos espalhar essa mensagem de amor e transformação